Seja bem-vindo ao mundo marcial. Os fãs de MMA, principalmente os novos, costumam ouvir histórias sobre os dias de glória do Pride Fighting Championships, o famoso Pride, e quão bom foi nos anos 2000. As pessoas que contam essas histórias tendem a ir ainda mais longe, dizendo que o Pride foi o melhor produto de MMA de todos os tempos. Ainda melhor que o UFC. Mas foi assim? E mesmo que fosse, como uma empresa tão grande poderia entrar em colapso do nada? O Pride foi a promoção japonesa de MMA mais famosa, que foi ativa de 1997 a 2007. Desde 2000, foi o lar dos melhores lutadores do mundo, incluindo os dos Estados Unidos, e seus eventos foram gigantescos. Foi uma promoção muito maior do que qualquer outra época, e ser campeão do Pride significava que você é o melhor do mundo. Mas o Pride como empresa entrou em colapso rapidamente, principalmente devido à perda repentina de grandes acordos de TV com a rede Fuji. Ainda assim, esta é apenas a ponta do iceberg. Fique com o mundo marcial para descobrir mais sobre o que aconteceu com o Pride, e por que ele foi tão único e o quão diferente foi do UFC. Como o Pride saiu do negócio de luta. O Pride foi uma daquelas empresas que foram de cima para baixo em um período de tempo muito curto, e a causa exata de sua queda ainda é desconhecida. Tudo começou quando a empresa perdeu seu maior acordo de TV com Fuji TV em 2006, que teve um enorme impacto em suas receitas. Segundo muitas fontes, isso tem muito a ver com os problemas internos do Pride, pessoas que o administraram, ou melhor dizer, controlavam. Por volta de 2005, surgiram rumores de que Pride estava sob o controle do grupo mafioso japonês, a famosa Yakuza. Esse grupo usou o Pride para manipular impostos, jogar e fazer outras coisas ilegais. E se isso não fosse ruim o suficiente, muitas fontes sugerem que houve uma guerra interna entre dois grupos de Yakuza por seus interesses na promoção. Tudo isso teve um enorme impacto no Pride como marca e no que ele representava, principalmente quando se trata de seus fãs no Japão. Veja bem, o povo japonês ficou horrorizado com grupos como Yakuza, ou qualquer coisa em que esse grupo estivesse envolvido na época. Então, quando ficou claro que eles estavam envolvidos no Pride, as classificações de imagem e TV caíram. É uma pena que todas as razões por trás de sua queda não tenham nada a ver com o esporte e a produção em si. Quem possuía o Pride e onde eles estão agora? O fundador original do Pride foi Nobuyuki Sakakibara, que permaneceu o proprietário até o fim. Antes de entrar no MMA, ele tinha muita experiência na organização de eventos esportivos de combate. Ele trabalhou com várias redes de TV e fez parte da produção do K1. Em 1997, enquanto era membro da promoção KRS, ele decidiu iniciar seu próprio show de MMA. Ele organizou os 3 primeiros eventos sob o nome de KRS MMA, com a ajuda de seus amigos e colegas. Após o 4º evento, ele formou uma empresa Dream Stage Entertainment, e construiu sua própria marca chamada Pride Fighting Championship. Sakakibara permaneceu o proprietário do Pride até o final de 2007, quando a vendeu para a empresa mãe do UFC, Zuffa. Mas ele continuaria no negócio de luta e iniciaria uma nova promoção chamada Sonho em 2008. O Sonho teve algum sucesso no começo, mas também entrou em colapso em 2012. Sakakibara decidiu tentar outra vez, iniciando outra promoção, Rizin FF, em 2015. A partir de 2021, os eventos de Rizin estavam entre os mais populares do mundo oriental e se saíram razoavelmente bem. O Pride foi melhor que o UFC? Mesmo nos dias modernos, muitos fãs pensam que o Pride era muito melhor que o UFC. Sim, tudo acabou com o UFC comprando o Pride em 2007, o que nos mostra que o UFC acabou sendo um negócio melhor a longo prazo. Mas, durante o início dos anos 2000, é justo dizer que o Pride foi, de longe, a promoção mais popular do MMA. E era maior que o UFC se você olhar para o quadro geral. Durante o início dos anos 2000, o UFC estava passando por muitas mudanças. No ano 2000, os famosos irmãos Fertitta e Dana White compraram o UFC por $2 milhões, e eles se concentraram na regulamentação do esporte. E vimos o nascimento de regras unificadas do MMA, que mudou o esporte para melhor, novos acordos pay-per-view e muitas outras mudanças. Na época, seu objetivo era construir uma base e estratégia fortes que lhes permitissem aumentar nos anos seguintes. Ao mesmo tempo, o Pride estava subindo rapidamente e era muito mais popular que o UFC. Foi o lar dos melhores lutadores do mundo e a competição mais difícil. De fato, muitos combatentes do UFC se mudaram para lutar no Pride durante o início dos anos 2000, dos quais alguns eram lendas do UFC como Don Frye, Mark Coleman, em 1999, e Royce Gracie. Seus eventos foram gigantescos.
um evento realizado em 2002, que detém um recorde para o maior público de MMA ao vivo de todos os tempos, 91.107 pessoas. A magnitude de seus eventos e acordos de TV que eles tinham era algo com o qual o UFC só podia sonhar na época. Quem foram as maiores estrelas do Pride? Por quase uma década, o Pride foi o lar dos melhores lutadores do mundo. Quando você olha para a lista de lutadores em cada classe de peso, só consegue ver as verdadeiras lendas do esporte. Teria que dedicar um vídeo inteiro para fazer uma lista justa dos melhores lutadores. Mas, por enquanto, aqui está uma breve olhada nas maiores estrelas do Pride. Fedor Emelianenko. Fedor foi o maior campeão da história do Pride e um dos melhores lutadores que já lutaram no MMA. Durante seus dias no Pride, Fedor conseguiu conquistar o título dos pesos pesados, defendê-lo 3 vezes e vencer o torneio do Grande Prêmio de 2004. Ele deixou a empresa em 2006, e uma série de 22 vitórias consecutivas. Mirko Cro Cop. Cro Cop foi o campeão do Pride Grand Prix de 2006 e, com certeza, o melhor kickboxing que já vimos competir no MMA. Ele foi o competidor mais temido da era do Pride, que nocauteou muitos grandes lutadores utilizando seus famosos chutes altos brutais. Dan Henderson. Henderson é uma verdadeira lenda do Pride e o único lutador que conseguiu conquistar títulos em 2 classes de peso separadas. Ele ganhou o título dos médios e o Grand Prix ao vencer Murilo Bustamante em 2005. Então, ele subiu de peso para nocautear Vanderlei Silva e conquistar a coroa dos médios em 2007. Vanderlei Silva. Silva é um ex-campeão dos médios do Pride e vencedor do Grande Prêmio de 2003. Na mente de muitos fãs, ele é o lutador mais violento que já vimos. Ele não deixou nada além de carnificina em cada luta em que competiu. Qual foi a diferença entre o UFC e o Pride? O UFC e o Pride são 2 empresas que, além de promover o mesmo esporte, não têm muito mais em comum. Se os colocarmos um contra o outro, esses 2 diferem muito quando se trata de regras, formato de evento e muitas outras coisas. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as diferenças entre o UFC e Pride. História. Fundado em 1993 nos Estados Unidos, o UFC é o pioneiro do MMA moderno no mundo ocidental. O Pride, por outro lado, surgiu alguns anos depois, em 1997, no Japão. Seus precursores foram algumas outras promoções japonesas de MMA, como o Shooto e Pancrase. No entanto, esses 2 se concentraram mais no estilo luta livre, enquanto o Pride foi o primeiro a promover partidas puras de MMA. Regras. O UFC desempenhou um grande papel na criação das regras unificadas do MMA, que adotaram em 2000. O Pride nunca adotou esse conjunto de regras, pois eles tinham suas próprias regras que eram muito diferentes em muitas áreas. Classes de peso. Atualmente, o UFC possui 12 classes de peso no total, das quais 8 são para homens e 4 são para mulheres. Mas no início dos anos 2000, a promoção não incluía o MMA feminino, que eles começaram a promover a partir de 2012. O Pride também não teve classe de peso para mulheres durante sua existência. Eles tinham apenas 5 classes de peso para homens, das quais uma era peso aberto. Formato do evento. O Pride tinha campeões em cada classe de peso. Ainda assim, seus torneios Grand Prix foram os eventos de MMA mais populares do mundo na época. Vimos os melhores lutadores competindo várias vezes em uma única noite, o que era loucura de assistir. O UFC também teve torneios no início dos anos 90, mas eles abandonaram esse conceito depois de apenas alguns anos. Área de combate. O UFC usa gaiola de aço em forma de octógono, com pouco mais de 9 metros de diâmetro, e quase 60 metros quadrados de área de luta. O octógono tem espaço útil de combate maior do que um ringue, um quadrado com no máximo 7 metros de lado e 49 metros quadrados de área útil. O ringue do Pride era ainda menor, com cerca de 6 metros, ou seja, pouco mais de 37 metros quadrados de área. Regras do UFC versus do Pride. Qual foi a diferença? As regras entre essas 2 promoções diferiram muito porque o UFC adotou as regras unificadas, enquanto o Pride não. A promoção japonesa tinha regras próprias que eram muito diferentes em quase todos os aspectos. Golpes ilegais. As regras do Pride incluíram muitos golpes que foram e ainda são ilegais no UFC. Por exemplo, o notório chute na cabeça, pisão no oponente quando está nas cordas. Esses golpes são todos ilegais de acordo com as regras unificadas de MMA. Luvas. O UFC e o Pride usam luvas de dedo abertas com cerca de 4 a 6 onças de tamanho. Embora o tamanho fosse o mesmo, o design das luvas era muito diferente. A opinião popular é que o Pride tinha um design melhor,
pois a luva fazia com que os dedos se curvassem quando estavam em uma posição neutra. Isso impediu que os lutadores estendessem completamente os dedos, e como resultado, tivemos uma taxa muito menor de cutucadas nos olhos. Sistema de pontuação. O UFC usa o famoso sistema de pontuação 10 pontos adotado no boxe, onde os juízes marcam a luta rodada a rodada. Eles usam os seguintes critérios para decidir o vencedor da rodada, nesta ordem: agrupamento ou ataque eficaz e agressão eficaz. O Pride tinha um sistema de pontuação diferente, onde os juízes marcaram a luta na íntegra e as partidas não puderam terminar empatadas. Eles usaram os seguintes critérios para decidir o vencedor da partida, nesta ordem: o esforço feito para terminar a partida, danos causados ao oponente, combinações permanentes ou controle de solo, defesa de quedas ou arremessos, agressividade, peso, se houver uma diferença de peso entre os lutadores. Os combatentes do UFC devem aderir às regras das comissões atléticas para evitar o uso de medicamentos que possam melhorar o desempenho. O Pride não era regulamentado pela comissão atlética, pois não era uma promoção baseada nos Estados Unidos. O Pride nunca testou seus atletas em busca de drogas para melhorar o desempenho em sua existência de 1997 a 2007. Quem comprou o Pride Fighting Championship? Em 2007, a empresa mãe do UFC chamada Zuffa comprou o Pride após 11 meses de intensas negociações. Os dois lados fecharam o acordo em 25 de maio de 2007, com o UFC pagando menos de 70 milhões de dólares para comprar todos os ativos do Pride da Dream Stage. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.